Imagina entrar em um loft caro em São Francisco, achando que está pisando num templo de cura, e anos depois reconhecer o mesmo chão nas fotos de um processo criminal, os mesmos colchões colados um no outro, as mesmas cortinas finas, os mesmos mantras amarelando na parede. Só que, agora, quem pisa ali não é mais você em busca de paz. São agentes federais procurando provas de um dos casos de crime psicológico mais perturbadores da era das startups. O vento frio do Pacífico bate nas janelas de vidro. Lá dentro, o silêncio não é relaxante. Ele é pesado. No centro da sala, uma mulher de olhar fixo e voz calma cronometra 15 minutos em um relógio digital. O som do tic-tac corta o ar, enquanto dezenas de pessoas deitam no chão em completo silêncio, jurando que aqueles 15 minutos vão curar traumas que anos de terapia não conseguiram. Você sente um arrepio só de imaginar. E, em uma frase, o que aconteceu aqui foi isso. Uma empresa de bem-estar prometeu curar traumas em sessões de 15 minutos e acabou. Condenada por transformar gente vulnerável em mão de obra exausta, manipulada emocionalmente e presa em dívidas que funcionavam como correntes invisíveis. Hoje eu quero te levar para dentro dessa história, te mostrar, passo a passo, como um ritual vendido como meditação avançada virou o centro de um esquema que misturava culto, negócio e abuso de confiança em um nível que dá medo de imaginar. E o que mais me assusta não é só o que acontecia dentro desses quartos cheios de beliche. É onde tudo isso nasceu. No lugar que o mundo inteiro admira como símbolo de inovação, liberdade e mente aberta. Se isso aconteceu ali, no coração do Vale do Silício, a pergunta é direta e incômoda. Quantos outros grupos com promessas parecidas podem estar nascendo agora, bem mais perto de você do que esses lofts em São Francisco? Quando você olha de fora, a vida da maioria das pessoas envolvidas parecia quase perfeita. Apartamentos com vista, crachá de empresa de tecnologia, salário alto, tela grande, eletrônicos por todos os lados. Mas, quando a porta fechava e a luz do monitor era a única coisa acesa, muita gente ali ficava cara a cara com um vazio que não aparece em foto nenhuma. É nesse tipo de silêncio que muita história de crime começa hoje. Não em beco escuro, mas em quartos claros demais, cheios de conquistas materiais e um medo enorme de continuar se sentindo igual. E pensa comigo, você é um engenheiro de elite no Vale do Silício, ganha muito bem e mexe com códigos que movimentam milhões. Mas quando a porta do seu loft minimalista fecha, o silêncio é ensurdecedor. E existe um bug na sua vida que nenhum código conserta. Uma solidão profunda. É nesse vazio que alguém assim aparece. E não de túnica, mas de jeans. E falando em biohacking, em otimizar a sua felicidade como se fosse um software, e olhando nos seus olhos e dizendo: eu sei por que você sofre. E naquele momento, o arrepio que você sente ainda é de esperança. É esse tipo de dor silenciosa que alguns grupos aprenderam a farejar. Eles não aparecem oferecendo religião, aparecem oferecendo alívio rápido, propósito, comunidade. Porque quando alguém chega dizendo: eu sei exatamente o que está errado com você e posso corrigir em poucas semanas, essa fala não conversa com o seu lado lógico. Ela mira direto nos medos que você não conta para ninguém. No pavor de envelhecer sem se sentir inteiro. Na sensação de que, se você parar de produzir, ninguém vai se importar. E quando essa promessa vem embalada em linguagem de tecnologia, de ciência, de espiritualidade moderna, a mente até desconfia, mas o coração cansado quer acreditar. De dia, o Vale do Silício parece cenário de filme sobre futuro. Prédios de vidro, gente de moletom com notebook caro, cafés cheios de conversas sobre aplicativos, inteligência artificial, investimentos. É um mundo que se vende como racional e sofisticado, mas que convive com índices altíssimos de esgotamento mental e solidão. E as pessoas trabalham demais, e dormem de menos,
e vivem com a impressão de que, se elas não forem brilhantes o tempo todo, elas somem do mapa. E nesse ambiente, qualquer promessa de método moderno para equilibrar a mente, o corpo e a emoção vira um ímã quase irresistível. Agora junta essa pressão toda com uma ideia que vicia, a de que tudo pode ser hackeado. Produtividade, alimentação, sono, foco. Por que não hackear também a forma como você sente e se relaciona? É exatamente aí que entra a tal empresa de bem-estar que virou caso de crime real. Ela não se apresenta como seita, nem como religião. Ela se apresenta como tecnologia de intimidade, laboratório de consciência, uma espécie de startup espiritual que teria descoberto um protocolo de 15 minutos, capaz de reorganizar a sua vida emocional. O discurso oficial é polido, fala de uma meditação diferente, de presença, de conexão verdadeira. Usa termos como prática guiada, reprogramação de padrões internos, consciência ampliada. Em vez de velas e cânticos, aparecem slides, palavras em inglês, menções a estudos e fotos com pessoas influentes. Para quem está mergulhado nesse mundo de inovação, isso parece menos com ritual místico e mais com produto premium. E, se existe uma coisa que gente exausta compra, é a promessa de um atalho. Os primeiros contatos são sempre os mais suaves. Uma palestra aberta, um workshop de fim de semana, exercícios de olhar, rodas de conversa. Nada que à primeira vista pareça material para documentário sombrio. Quem chega ouve histórias de transformação, relatos de gente que nunca mais foi a mesma depois do método. Os líderes falam com calma, olham nos olhos, usam a dor de quem está ali não como peso, mas como prova de que a pessoa é a candidata perfeita para aquela prática. Vamos dar rosto a duas pessoas aqui. Um ex-membro conta que chegou ali depois de anos de terapia, ainda sentindo um buraco no peito. Ouviu, num primeiro encontro, que o problema dela não era falta de esforço, e sim falta da ferramenta certa. Isso bateu fundo. Outro ex-funcionário descreve que trabalhava em uma grande empresa de tecnologia, ganhava muito bem, mas se sentia invisível. Quando entrou naquele loft e todo mundo parou para ouvir a história dele, foi como se pela primeira vez alguém tivesse apertado pause no resto do mundo. É aqui que entra a armadilha mais sofisticada dessa história. A combinação de acolhimento intenso com linguagem técnica cria uma sensação de segurança quase hipnótica. Você é abraçado, ouvido, elogiado, e ao mesmo tempo escuta que tudo aquilo faz parte de um processo sério, estruturado, testado. A mensagem implícita não é só a nossa opinião, é um método que funciona. Se você já viu outros casos de crime psicológico moderno, provavelmente reconhece o padrão. Se estivesse sentado naquela sala, no entanto, talvez sentisse só alívio, pela primeira vez em muito tempo. Depois dessas primeiras vivências, começam a surgir convites um pouco mais ousados. Falam em aprofundar a prática, em entrar em programas avançados, em passar mais tempo com a comunidade. Apresentam pacotes, cursos, retiros, nada é anunciado como risco. Tudo é enquadrado como próximo passo natural para quem não quer viver pela metade. E existe uma mensagem velada em cada convite. E se você hesita, talvez não esteja tão comprometido com a própria cura quanto diz estar. É aqui que a linha começa a se mover. O que começou como um workshop curioso passa a exigir decisões maiores, mais tempo, mais exposição, mais dinheiro. Aos poucos, o mundo de fora vai ficando desfocado. Amigos antigos parecem não entender essa nova fase. Família começa a ser vista como ligada ao velho padrão. E, sem perceber, a pessoa vai empilhando pequenos sims que, somados, abrem a porta para a parte mais escura dessa história. E o mais assustador é que, até esse ponto, tudo ainda é vendido como bem-estar. Um desses sims é o convite para morar com a comunidade. A proposta chega com roupagem prática.
dividir custos numa cidade cara, morar com gente que está na mesma jornada, ter apoio o tempo todo. Falam em família escolhida, em lar consciente, em espaço seguro. A ex-membro que citamos lembra do dia em que levou sua mala para o loft. Ela descreve fileiras de colchões separados por cortinas finas, cheiros misturados de incenso e comida barata, e uma frase que ouviu de uma veterana: a partir de hoje você não está mais sozinha. E por fora, muitos desses lofts parecem apartamentos amplos, com pouca mobília, muitas camas, iluminação suave. E por dentro, a rotina é milimetricamente organizada. A hora de acordar, a hora de praticar, a hora de trabalhar, a hora de reencontrar o grupo para processar emoções. A mesma sala serve de quarto, escritório e sala de ritual. Não há muitas portas para fechar. As conversas são coletivas. As decisões também. E a vida íntima, emocional e profissional começa a girar em torno dos mesmos rostos, das mesmas vozes, das mesmas ideias. É aqui que, pessoalmente, eu começo a ficar com arrepio. O controle não chega com grito. Ele chega em forma de conselho. Quando alguém fala em voltar para um emprego antigo, a pergunta que vem é: isso é mesmo o que você quer? Ou é só medo de se entregar? Quando alguém diz que sente falta da família, ouve. E se esse apego for exatamente o trauma que te impede de avançar, aos poucos, as decisões que, em outro contexto, poderiam ser óbvias, passam a ser tratadas como fraquezas espirituais. E cada dúvida que a pessoa tem sobre o grupo é devolvida como defeito dela. E se você já passou por algum ambiente manipulador, você sabe o quanto isso confunde a cabeça. E essa altura, muita gente já está morando com o grupo, trabalhando para o grupo, se abrindo emocionalmente só com o grupo. E aí o dinheiro entra em cena de um jeito que, para quem vê de fora, parece um absurdo. Mas visto de dentro, vem embalado como prova de compromisso. Os cursos deixam de custar pouco, passam a envolver valores que equivalem a carros, a anos de terapia, a economias de uma vida inteira. Dentro do grupo, hesitar em pagar dezenas de milhares de dólares não era visto como prudência. Isso era visto como bloqueio, e dinheiro era apresentado como energia. E, se você travava, eles diziam que era trauma com abundância. E alguns ex-membros relatam que ouviram que endividar-se era a prova de entrega. Quanto mais você devia, mais comprometido parecia. É aqui que a dívida deixa de ser número no banco e vira coleira emocional. As histórias internas que circulam são sempre de quem se jogou, quem vendeu o carro, quem pegou empréstimo, quem entregou bônus de trabalho e renasceu depois. Esses casos viram lenda dentro do grupo. As pessoas que se endividam são tratadas como exemplos de coragem, não como alerta. Enquanto isso, quem faz conta demais, quem questiona o valor, quem fala em limites, é visto como alguém ainda preso ao mundo antigo. A armadilha financeira se junta de vez ao crime psicológico. A dívida vira ferramenta de controle. Com o tempo, muita gente vira tudo ao mesmo tempo. Morador das casas, participante dos rituais e funcionário da empresa. Atende telefone, responde e-mail, convence novos interessados, organiza eventos, limpa o espaço, tudo em nome de um propósito maior. O pagamento, quando vem, muitas vezes não cobre o custo de viver em São Francisco, e parte do que entra volta direto para a própria organização, em forma de novos cursos, novos níveis, novas promessas. A pessoa olha a conta bancária e vê números caindo, olha para o espelho e tenta se convencer de que esse é apenas o preço da cura. É aqui que o medo muda de cor. No começo, era medo de continuar sozinho, sem propósito. Agora é medo de sair, medo de admitir para si mesmo que talvez tenha sido enganado. Medo de voltar ao mundo lá fora sem dinheiro, sem casa, sem as pessoas que passaram a ser sua família. E esse medo é alimentado o tempo todo por frases que soam espirituais, mas funcionam como algemas. Quem vai te entender lá fora, ninguém vai aceitar essa nova versão de você,
lá fora você volta a ser só mais um. Quando alguma coisa dentro da pessoa grita que tem algo errado, a resposta raramente é vamos te ouvir. Quase sempre é. Isso é o seu ego resistindo. Se um ritual parece invasivo demais, dizem que justamente ali está o ponto que precisa ser atravessado. Se o corpo pede descanso, associam o cansaço à resistência à expansão. Se alguém fala que está infeliz, ouve que isso é a velha programação tentando puxar de volta. O desconforto deixa de ser bússola e vira, na narrativa do grupo, sinal de progresso. E quando até a dor passa a ser usada como prova de que você está no caminho certo, qualquer limite saudável é visto como traição. Enquanto tudo isso acontece, a versão oficial da história continua sendo extremamente bonita. Para fora, a empresa aparece em reportagens sobre bem-estar, em podcasts que falam de intimidade e em palestras sobre empoderamento. Eles mostram fotos de eventos cheios, gente rindo, muitos abraços e depoimentos emocionados. Ninguém mostra os colchões enfileirados, os grupos de mensagens em que você precisa avisar até que vai ao banheiro, as contas estouradas, as crises de ansiedade em silêncio no chuveiro. É esse contraste entre vitrine e bastidor que um dia vai chamar a atenção de quem está do lado de fora. Quando as primeiras pessoas conseguem romper a vergonha e contar o que viveram para amigos, familiares e jornalistas, os relatos não falam mais de cura. Falam de dívidas impagáveis, trabalho sem limite, práticas que cruzaram fronteiras íntimas, pressão psicológica constante. E mais importante, esses relatos começam a repetir os mesmos padrões, as mesmas frases, os mesmos mecanismos de controle. A partir desse ponto, não dá mais para dizer que foi só uma experiência individual. O que aparece é um sistema inteiro montado em cima da dor. Alguns desses relatos chegam a repórteres acostumados a lidar com histórias de empresas problemáticas, gurus controversos, grupos de bem-estar que foram longe demais. Eles escutam horas de depoimentos, leem mensagens, revisam contratos, procuram a empresa para ouvir o outro lado. A resposta quase sempre é a mesma, que tudo foi consensual, que são adultos vivendo práticas intensas, que quem reclama é porque não fez o trabalho até o fim. Essa diferença entre o que vítimas descrevem e o que a liderança afirma é um sinal clássico de que não estamos mais falando só de desentendimento. Estamos falando de narrativa contra narrativa. Quando a primeira matéria grande vai ao ar, o impacto é dividido. Para quem já desconfiava, é a confirmação de que havia algo muito errado ali. Para quem ainda está dentro, o texto é apresentado como ataque, como distorção, como fruto de má vontade. E a liderança usa isso de forma habilidosa, transforma a imprensa em inimiga comum, reforça o discurso de que só quem está dentro entende, que o mundo lá fora tem medo do que eles estão fazendo. É uma maneira eficiente de isolar ainda mais as pessoas que já estavam isoladas. Só que a partir daí, os fatos deixam de ser apenas conversa de bastidor e passam a chamar a atenção de órgãos oficiais. Documentos começam a ser pedidos. Transações financeiras são analisadas. Declarações sob juramento ganham peso. O que começou com relatos emocionais vira processo. Acusação formal, audiência marcada em tribunal federal, termos como coerção, trabalho forçado e esquema de exploração entram no vocabulário de uma história que, por anos, foi vendida como apenas uma forma diferente de viver a espiritualidade. No tribunal, a cena é bem diferente dos lofts perfumados, onde tudo começou. Ex-membros sentam diante dos juízes e contam como trabalhavam por horas sem remuneração adequada, como se endividaram em nome de programas, como se sentiram pressionados a aceitar práticas que não queriam, com medo de serem expulsos, perder casa, perder vínculo, perder tudo. E do outro lado, a defesa insiste. Eles eram adultos e todos conscientes
e que escolheram participar. Ninguém foi trancado, ninguém foi arrastado à força. A acusação mostra fluxos de dinheiro, contratos, mensagens internas, falando de metas agressivas de vendas, de gente que devia ser empurrada para pacotes mais caros. Mostra como a liderança vivia com conforto enquanto muitos membros mal conseguiam pagar aluguel. Explica que coerção não precisa de arma, nem de porão. Às vezes basta uma combinação de medo, dívida e ameaça velada de exclusão para alguém sentir que não tem escolha de verdade. Quando a sentença é lida, anos depois de tudo começar, o silêncio no tribunal é pesado. A justiça reconhece que houve esquema de exploração, que líderes usaram a vulnerabilidade de pessoas em busca de cura para obter trabalho e serviços sob condições abusivas. Mas mesmo com a condenação, muita coisa continua em aberto. Parte das pessoas envolvidas ainda defende o método. Parte tenta esquecer que um dia acreditou nisso. Parte sente que outros nomes, mais poderosos, nunca chegaram a sentar no banco dos réus. Dá para resumir essa história em 3 leituras possíveis. A primeira é a mais óbvia. Um culto clássico, só que com loft e linguagem de startup. Uma liderança carismática, casas comunitárias, controle sobre sono, dinheiro, corpo e vínculos. A segunda é do capitalismo espiritual levado ao extremo. Um negócio de bem-estar criado para lucrar com o trauma, que passou de todos os limites, até virar caso de trabalho forçado e exploração financeira. E a terceira é a mais desconfortável de todas. Talvez não exista um vilão único, e sim um sistema onde vulnerabilidade, carisma e poder se misturaram de um jeito tão perigoso que até pessoas que acreditavam estar ajudando acabaram alimentando a máquina. Essa terceira leitura é a que mais me inquieta, porque significa que algo parecido pode nascer de novo, em qualquer lugar, com qualquer grupo de pessoas em busca de pertencimento. Depois que as portas desses lofts se fecham para sempre, o nome da empresa some das fachadas, mas não some da vida de quem passou por ali. Ex-membros falam, hoje, em livros, documentários e entrevistas, sobre anos de terapia para aprender a confiar de novo na própria percepção. Alguns dizem que qualquer convite para grupo de autoconhecimento já acende sirene. Outros mudam de cidade. Eles trocam de área e evitam até práticas de bem-estar inocentes, e com medo de cair em algo parecido. A marca que fica não é só financeira. É uma desconfiança profunda de si mesmo e dos outros. Enquanto isso, as ideias centrais daquela filosofia não desaparecem. Elas se fragmentam, reaparecem em retiros menores, em cursos online, em perfis que falam de intimidade consciente, de cura através do desconforto, de comunidades radicais. Os nomes mudam, os rostos mudam, o branding muda, mas a estrutura se repete. Uma promessa forte, com linguagem emocional misturada com jargão pseudocientífico, com foco em gente vulnerável, e programas caros, e pressão para ir cada vez mais fundo. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre esse grupo específico e passa a ser sobre qualquer pessoa que está ouvindo esse vídeo agora. Porque os elementos que permitiram que isso acontecesse não são exclusivos de um país, de um bairro, de um nicho. Solidão, sensação de vazio, raiva de soluções tradicionais que parecem não funcionar, fascínio por atalhos espirituais, tudo isso existe em qualquer lugar. A fronteira entre um grupo de apoio saudável e o começo de um crime psicológico pode ser bem mais fina do que parece quando a gente está do lado de fora da tela. Antes de terminar esse caso, tem uma coisa que não dá para ignorar. No fim das contas, tudo isso começa com pessoas muito inteligentes e muito conscientes, procurando uma saída para dores reais. E termina com as mesmas pessoas contando que tiveram dinheiro, muito tempo, a dignidade e até a própria sanidade sugados por uma engrenagem que só funcionava enquanto elas se sacrificavam sem parar. A pergunta que fica é direta. Se um grupo te oferece cura rápida para traumas profundos,
Promete pertencimento, propósito e um atalho para consertar tudo o que dói. Quanto tempo levaria até você perceber se está num processo de autoconhecimento ou dentro de um crime muito bem disfarçado? E mais incômodo ainda, será que você teria coragem de sair na primeira bandeira vermelha ou continuaria acreditando que o problema é só resistência sua? Talvez o mais assustador dessa história não seja o que aconteceu dentro desses lofts, mas o fato de que, em muitos momentos, quem estava ali tinha certeza de que estava escolhendo. Às vezes, o verdadeiro perigo não é perder a liberdade, é acreditar que nunca perdeu. Agora, eu quero saber de você. Em que momento dessa história você acha que o ponto de não retorno foi cruzado? Quando foi que deixou de ser escolha difícil e virou controle disfarçado? Conta nos comentários qual teoria faz mais sentido na sua cabeça e que parte da história te deu mais arrepio. Isso ajuda a entender até onde você enxerga liberdade e onde começa a ver manipulação. Se esse tipo de caso te deixa pensando em como o sistema falha, em como versões oficiais podem esconder detalhes importantes, tem um outro vídeo do canal que você precisa assistir. É o caso de PC Farias, o erro de 15 centímetros na perícia, o quarto trancado em Guaxuma e uma ligação em horário impossível que virou peça-chave e um possível duplo homicídio sem condenados. É outro exemplo perfeito de como o que parece um desfecho fechado pode esconder um labirinto de falhas, contradições e perguntas sem resposta. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Assim, além de apoiar esse tipo de investigação e storytelling, você garante que o próximo caso sombrio, a próxima história que parece filme, chegue para você em primeira mão. E agora clica para ver o vídeo do caso PC Farias. Porque se esse aqui te deixou desconfortável, o quarto trancado em Maceió vai mexer ainda mais com a sua cabeça.